Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos de volta aqui em nosso canal Direito com Elas. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Ana Luísa Reale e a gente retorna hoje com o nosso bate-papo aqui com relação ao direito processual civil, tá? E hoje, nesse nosso retorno, né? Nós vamos falar rapidinho, pessoal, sobre um artigo do novo Código, que é o artigo 371, que fala sobre as provas, tá? Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho esse artigo porque, na minha visão, ele traz uma regra importante, né? O sistema já vinha nesse sentido, nesse contexto, mas não trazia essa disposição de modo mais esclarecido, né? Segundo penso. E agora o artigo 371, ele vem trazer essa disposição, e aí eu me refiro à questão daquela ideia de que regra de ônus de prova é regra de julgamento, tá? Essa regrinha, essa disposição vem constante agora do artigo 371. O que quer dizer isso, né? Que regras de ônus de prova corresponde a uma regra de julgamento. Significa o seguinte, pessoal, cada parte no processo, ela sabe aquilo que ela tem que provar, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre ônus de prova, mas como regra geral, o autor prova os fatos que ele alega e o réu também prova os fatos que ele alega. Então, a disposição geral, lá prevista no artigo 373 do CPC, é a seguinte: o autor prova os fatos constitutivos de seu direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, mesmo quando há inversão, enfim, a parte sabe aquilo que ela tem que provar. Então, né, tecnicamente ela está alegando aquilo, ou eventualmente houve uma inversão, ela sabe o que efetivamente ela precisa provar. Muito bem. No momento em que a prova é produzida, ela é levada à relação processual, ela se torna uma prova daquele processo. E aí, para o juiz, gente, pouco importa quem tenha produzido aquela prova. O juiz, ao julgar um determinado processo, ao apreciar uma determinada relação jurídica, ele vai analisar todo o contexto probatório, todo aquele material probatório, com base nisso ele vai decidir, pouco importando quem tenha levado ao processo aquela prova, tá? Então, nesse contexto, ele se convence, considerando as provas produzidas naquele processo, e decide. Se eventualmente ele ficou em dúvida com relação, né, a alguma questão, se ele verificou, por exemplo, um fato alegado e não provado ali por uma das partes, aí sim ele vai fazer referência, ele vai buscar ali o artigo 373 para verificar a quem competia a prova envolvendo aquele determinado fato. E aí ele verifica, bom, o fato X, ele foi alegado em juízo, mas ele não foi provado, né? A prova produzida aqui não tem o condão de comprovar aquela determinada alegação. Aí ele se pergunta, né? A quem competia a prova desse fato? A prova desse fato, por exemplo, competia ao autor. Bom, então ele vai, nesse contexto, ele não vai obter aquilo que ele desejava, porque ele não conseguiu provar aquele determinado fato. Aí, um outro fato lá, o fato X, né? Por exemplo, um outro fato alegado no processo, o juiz pode detectar que também não foi devidamente provado. A quem competia a prova do fato? É o réu, enfim. E aí ele faz a análise do artigo referente ao ônus de prova, gente, quando ele está julgando. Porque se de fato ele analisa todo o material probatório, se convence, verifica que está tudo provado, bonitinho, pouco importa quem provou o quê. Ele não vai fazer referência às regras relacionadas ao ônus de prova. Ele o fará, de fato, quando ele verificar que algo faltou ali, que algum fato de fato não foi provado naquela relação. Isso significa dizer que regra de ônus de prova é regra de julgamento. O juiz, ao julgar, ele vai fazer toda essa conjectura então, tá bom? E o mesmo artigo 371 coloca o princípio do livre convencimento motivado. Então, o juiz tem uma certa liberdade para poder apreciar todo esse conjunto probatório ao decidir, mas ele precisa fundamentar, motivar ali a sua decisão também nos termos da lei, né? E aí o 371, eu vou fazer só a leitura para ficar claro, né? Ele diz lá:
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Para mim, um artigo extremamente importante, pessoal, relacionado à regrinha de ônus probatório. Tudo bem? Por hoje era só então, tá bom? Semana que vem a gente volta para continuar conversando mais um pouquinho. Que bom que a gente está de volta, eu já estava com saudade. Então, até semana que vem pra gente continuar esse bate-papo tão proveitoso, né? Pra mim é sempre muito legal estar aqui com vocês. Obrigada, um beijo e até!